Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre idolatria e o uso das imagens. É sabido por todos que, infelizmente, a maior parte dos evangélicos acusam os católicos de idolatria. Dizem que os católicos são idólatras porque nós fazemos uso de imagens, nós veneramos e honramos os santos e nós recorremos à intercessão dos santos. Isso para alguns evangélicos, para algumas pessoas, é visto como idolatria, como adoração de outras pessoas, outros seres, objetos no lugar de Deus. Mas o que é idolatria? Eu posso cometer o pecado da idolatria se eu coloco qualquer coisa, qualquer objeto no lugar de Deus. Se eu respeito e honro mais o futebol, o meu time, o meu sofá, o meu trabalho, o meu emprego, mais do que Deus, eu estou cometendo então o pecado da idolatria e idolatrando essas coisas. Idolatria então é muito mais do que levantar uma imagem e adorá-la, embora levantar uma imagem e adorá-la também seja idolatria. Mas nós adoramos os santos? De forma alguma. O que fazem os católicos com os santos? Os católicos acreditam nada mais nada menos que os santos podem interceder por nós. Os santos, aqueles que já estão com Deus, que já partiram desta vida, já desfrutam da presença de Deus nos céus, esses estão em comunhão com Deus e com Cristo e com a Trindade de forma muito mais profunda do que nós que estamos aqui na Terra. A Escritura nos ensina que a oração do justo pode muito em seus poderes, que dirá então da oração de um justo, de um santo, que está ao lado de Deus. Os santos, quando morrem, eles não são impedidos e não há nenhum verso bíblico, mas também não precisaria ter, já que nós não partimos da premissa do sola Escritura. Mas não há nenhum versículo bíblico, e se tivesse de fato, seria de fato uma proibição, mas não há uma proibição bíblica dizendo que os santos, quando morrem e estão com Deus, as pessoas que se chegam à plena comunhão com Deus nos céus, perdem a capacidade de interceder. E aí nós precisamos definir o que é intercessão. Interceder nada mais é do que eu pedir alguma coisa a alguém. Interceder por alguém, por alguma coisa. Então, se eu peço alguma coisa para o meu chefe, ou para minha esposa, ou para algum amigo, eu estou intercedendo a ele para que faça alguma coisa. Se eu quero, um amigo meu está precisando de emprego, eu chego para o meu chefe e digo, arruma um trabalho para ele, eu estou intercedendo pelo meu amigo diante do meu chefe, isso é intercessão. Então, e a Escritura, não existe uma lógica para pensar que quando eu chego diante de Deus eu perco essa capacidade, eu não posso mais interceder. É natural e claro e evidente que hoje, se eu partisse dessa vida para a próxima e pudesse ir diretamente para o céu, estivesse lá diante de Deus agora, em comunhão plena com Ele, vendo a Deus, eu certamente que ocuparia e preocuparia, o meu coração certamente que se preocuparia com os que estão aqui, os amigos, a minha família, a minha esposa, a minha filha, meus entes queridos. Então eu certamente me preocuparia com eles e certamente pediria para que Deus continuasse cuidando deles, que Deus continuasse guardando eles de todos os perigos, e isto nada mais é do que interceder. Então, um santo é um homem que viveu de forma piedosa na terra e se chega aos céus e obviamente que se preocupa com a situação da igreja na terra. A situação da igreja, que é a mesma igreja, está em comunhão. Quando nós dizemos, creio na comunhão dos santos, e alguns protestantes também dizem, mas negam esta verdade no credo apostólico, quando nós dizemos creio na comunhão dos santos, nós cremos que os santos estão em comunhão. Não há uma divisão, não há igrejas diferentes, uma igreja na terra separada da igreja dos céus. Ela está separada por pequenas coisas, contudo ela está em comunhão uma com a outra, de forma que aqueles que já desfrutam da glória de Deus e estão com Ele nos céus, podem então interceder por nós para que conquistemos alguns benefícios através da sua intercessão. Então tudo que o católico faz
é crer na intercessão dos santos, crer que os santos intercedem por nós, crer de fato no credo apostólico que diz, creio na comunhão dos santos. Se os santos estão em comunhão conosco, então nós certamente podemos desfrutar da sua intercessão. Se os santos podem ouvir o nosso pedido de intercessão, isso fica para um próximo vídeo. Mas é fato e óbvio que eles não perdem a capacidade de interceder. E eu desafio você, evangélico, que acredita que o católico é idólatra por recorrer à intercessão dos santos, a encontrar um verso bíblico só que ensine que os santos, diante de Deus, perdem a capacidade ou são proibidos de falar com Deus e pedir qualquer coisa pelos que estão na terra. Isso não existe. Também somos sempre acusados da questão do uso das imagens, de fazermos imagens, e por causa disso citam então Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4, onde diz: não farás para ti imagem esculpida, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. O texto está claramente dizendo que nós não devemos fazer imagens de nada que se assemelhe ao que há embaixo na terra, nos céus ou em qualquer lugar. Então, por causa disso, propositalmente, eu deixei aqui o meu bonequinho do Naruto em cima aqui do catecismo da Igreja Católica. Esse bonequinho aqui, ele tem uma perninha, duas perninhas, dois braços, uma cabeça. Ele é um menino, um rapaz, um adolescente, um adulto, um homem. De um personagem de um anime. E o que ele é? Ele nada mais é do que semelhante a uma das coisas que existem debaixo na terra. Ele é então a representação de um homem, de um personagem que é um homem, certo? Então, fazer uma imagem assim seria então um pecado de idolatria, segundo o texto fora do seu contexto. Seria então um pecado eu guardar uma imagem, uma foto da minha filha, da minha esposa, de uma pessoa que eu amo, no meu bolso, no meu carro, para que eu veja ela e de vez em quando olhe para ela durante o dia de trabalho. E às vezes comum que algumas pessoas com saudades de parentes que não vêm mais, até acariciem aquela imagem, mas sabendo que aquela imagem é nada mais, nada menos do que uma imagem. Então, fazer imagem não é pecado. O que é pecado? É o que o texto diz no verso anterior. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Então ele começa dizendo, não farás imagem para ti esculpida. O que o texto está ensinando é que, simplesmente, não podemos fazer imagens do que há embaixo na terra ou no céu para adorá-las como Deus. Lembrando que esses mandamentos foram dados ao povo que havia acabado de sair do Egito, onde haviam muitos deuses e muitas imagens de deuses. E o que Deus estava ensinando era que não deveriam então criar ou fabricar imagens de escultura para adorá-las como deuses, como fizeram então com o bezerro de ouro, mesmo depois de receber esses mandamentos. Eles fizeram e levantaram uma imagem e adoraram como Deus. Se eu levanto uma imagem e a adoro, eu estou sendo sim de fato um idólatra. Mas se eu levanto uma imagem que representa apenas um santo, que é a representação de um homem piedoso, ou uma mulher piedosa, Maria, Virgem Maria, ou de qualquer outro dos santos, não estou cometendo o pecado de idolatria de forma alguma, porque eu não estou adorando. Eu não estou tendo um outro Deus além do único Deus. Eu estou apenas venerando, honrando e respeitando a memória daqueles santos. Eles são representações. O próprio crucifixo que eu tenho aqui tem uma imagem de Cristo crucificado. Ele não está crucificado mais. Mas o apóstolo Paulo disse, pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Não há problema algum em ter a imagem. Não há problema algum em fazê-la, desde que eu saiba que aquela imagem é uma representação e que eu não devo adorar o gesso, adorar o material a qual ela foi feita. Mas eu devo adorar somente a Deus e aos santos cabe apenas a veneração. Na Escritura, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 10, é dito lá
que alguns mártires que haviam morrido, já haviam morrido e estavam diante de Deus, pediam a Deus e intercediam por causas da terra. O que diz o texto? O texto diz: eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Eles estavam pedindo a Deus, dizendo: até quando, Senhor, não farás justiça? Não farás justiça contra aqueles que estão na terra, aqueles que haviam martirizado estes mártires. Eles estavam clamando por causas da terra. Como podem não interceder por nós? Como podem não se preocupar quando morrem e passam a estar presentes a Deus? Como podem não se preocupar conosco e não estar intercedendo por nós? A intercessão dos santos também pode ser vista num dos pais da igreja, muito tardios já, do 2º século, que ensina o seguinte, que diz o seguinte na sua carta aos Tralianos. Ele estava indo para a morte, para ser martirizado. Santo Inácio de Antioquia, ele diz: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Ele continuaria se sacrificando por nós, pela igreja, quando ele chegasse a Deus também. Como? Intercedendo por nós. Não tem outra forma de fazer isso. O que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a intercessão dos santos? Quero ler um pedaço com vocês. O texto diz o seguinte, aqui no artigo, que eu acredito que se chame artigo 956. É o SIC, o Catecismo da Igreja Católica. A intercessão dos santos, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza e na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Veja que o documento oficial da Igreja Católica, o SIC, o Catecismo da Igreja Católica, diz que há um único mediador, que é Cristo Jesus. Ele é o único mediador que faz a ponte de salvação entre Deus e o homem. Interceder, se recorrer à intercessão é tomar o lugar de Cristo como mediador, então nós temos que admitir que quando nós mandamos uma mensagem lá no grupo da igreja falando: irmãos, orem por mim, intercedam por mim porque passarei por uma cirurgia, fulano de tal vai passar por um tempo de uma cirurgia ou está doente, ore por ele, interceda por ele. Isso é pedir intercessão. Se você pede intercessão por outro e diz que os católicos são idólatras porque acreditam que existem outros mediadores além de Jesus, então você também acredita. Porque se interceder diante de Deus é ser mediador, assim como Jesus é, então, quando você pede a intercessão de um amigo, de um irmão, do pastor, então isso também configura em mediação, e ele também é um mediador, e aí Cristo também não é o único mediador. Mas, como o próprio catecismo ensina, a intercessão dos santos não contradiz a ideia de que Cristo é o único mediador de salvação. Cristo é o único mediador de salvação. E aí o texto continua com uma passagem linda do texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Passarei meu céu fazendo bem na terra. Então, a intercessão dos santos nada mais é do que isso. Ela não é idolatria, de forma alguma. Se ela é idolatria, como eu disse, então nunca mais peça para que alguém interceda por você, porque só há um mediador, e ele é Cristo Jesus. Mas fazer imagens não é idolatria, desde que você não adore as imagens, desde que você não adore o material usado para fazer as imagens, desde que você saiba que mesmo as representações dos santos, mesmo os santos que são representados pelas imagens, não são
nada diante de Deus. São apenas homens piedosos que podem interceder por nós. Então é assim que eu termino o vídeo de hoje. Peço que você se inscreva no canal. Curta se gostou do vídeo. Também siga a página do Instagram do canal Cristão Católico. E é isso aí. Até a próxima.